Irmãos, vamos ainda ter mais uma palavra de oração. Senhor, necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para, neste momento, compreendermos a porção da Tua palavra que será lida e na qual nós estaremos meditando. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, toca o nosso coração para compreendermos com clareza a instrução da Tua palavra. Usa o Teu servo, ó Deus, e que ele seja fiel na interpretação e na exposição das Escrituras Sagradas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, leremos a partir do versículo 24. Assim diz a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Domingo passado, quando iniciamos o estudo sobre as parábolas de Jesus, eu disse aos irmãos que as parábolas narradas pelo Senhor Jesus Cristo têm o objetivo de ensinar verdades relativas ao reino de Deus. Elas revelam a natureza do reino dos céus e também elas podem indicar como o filho do reino deve agir, deve proceder. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos mostra que a semente é a palavra de Deus proclamada, o evangelho pregado, e que as pessoas podem receber a pregação do evangelho de diferentes maneiras. E ele enumera 4 maneiras pelas quais as pessoas podem ouvir o evangelho. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que ouvem a palavra e ela não produz nenhuma modificação na vida destas pessoas. Elas são completamente indiferentes àquilo que elas escutaram. O inimigo arrebata a palavra do ouvido e do coração dessas pessoas. O segundo grupo é aquele grupo de pessoas que recebem a palavra com alegria no coração, mas quando tem que enfrentar as provações, as perseguições por causa do nome de Cristo, essas pessoas abandonam o evangelho e elas não querem compromisso com o Senhor Jesus. Querem as bênçãos do Senhor Jesus, mas não querem o preço do discipulado, o preço de seguir a Cristo. Há um terceiro grupo de pessoas que também ouvem a palavra, acolhem a palavra no coração, mas quando são confrontadas em escolher as coisas do mundo e escolher as coisas de Deus, elas preferem as coisas do mundo. Elas ficam fascinadas pela riqueza. E por isso também a palavra não frutifica no coração dessas pessoas. E existe o outro grupo de pessoas aonde a semente, o evangelho, vai encontrar solo fértil e essa semente vai frutificar a 30, a 60, a 100 por 1. Ela vai produzir abundantemente nestes corações que acolhem a palavra do Senhor. Logo em seguida a essa parábola, irmãos, o Senhor Jesus conta uma outra parábola, que é a que nós acabamos de ler, e que também ele está tratando da questão do agricultor, a questão daquele que planta. E diz o texto sagrado que
ele vai falar de um homem que planta boa semente no seu campo, que planta o trigo no seu campo. Certamente isso aqui era muito conhecido dos judeus. O pão fazia parte da alimentação diária do judeu. Eles comiam o pão diariamente, por isso eles faziam a plantação de trigo. O pão era alimento necessário e era alimento cotidiano nas refeições dos judeus. Por isso eles se dedicavam ao cultivo do trigo. Existe uma planta chamada joio. O nome científico é Lolium temulentum. Ela cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo. E ela é hospedeira de um fungo que, deglutido por animais ou deglutido pelos homens, se torna venenoso. A questão é que o joio é parecido com o trigo. E quando eles estão crescendo, a semelhança é tão grande que se chega a confundir um com o outro. O joio é chamado de falso trigo. Alguns chamam de trigo barbudo e outros chamam de trigo bastardo. Jesus então conta a parábola de um semeador, de um agricultor, de um dono de terras que semeia boa semente no seu campo. Semente sem mistura, semente selecionada, semente de qualidade. O que acontecia, irmãos, é quando você comprava ou adquiria uma semente que não era de boa qualidade, poderia vir algumas sementes de joio misturada nesta semente. Mas o texto é enfático em dizer que aquele homem plantou boa semente, semente de qualidade, semente selecionada. Quando os servos dele estão dormindo, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo e retirou-se. Fez a maldade e foi embora. Os servos percebem o acontecido, porque o joio começa a crescer junto com o trigo, e quando começa a dar a espiga, eles falam: opa, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Então eles procuram o Senhor e diz: o Senhor plantou boa semente, o Senhor plantou semente de qualidade, semente selecionada, de onde veio o joio? E a resposta do dono daquela terra foi: um inimigo fez isso. Então os servos se prontificam, querendo ajudar o seu senhor, e diz: o senhor deseja que a gente vá lá e arranque o joio? Porém o dono diz: não. Deixa crescer junto até a colheita. E então eu direi aos ceifeiros. Eu vou dizer para a gente especializada em colheita. E eles vão colher. E eles vão separar o joio do trigo. Vão colher o joio, vão arrancar o joio, vão ajuntá-lo em feixes para ele ser queimado. E depois colherão o trigo, e o produto do trigo será recolhido no meu celeiro. É certo, irmãos, que nós ficaríamos em suspense sobre o significado dessa parábola. E certamente nós não teríamos a explicação dessa parábola, e nem teríamos a interpretação dessa parábola, se Jesus Cristo não desse a interpretação da parábola aos seus discípulos. E logo a seguir no texto, provavelmente na casa de Pedro, eles vão se dirigir para Jesus e dizer: Senhor, nós não entendemos a parábola do joio. Explica para nós o que o Senhor quer dizer com essa parábola. E aí, irmãos, o Senhor Jesus vai dar a explicação dessa parábola, que eu considerarei com os irmãos, mostrando que há dois grupos de pessoas, e que chegará a hora em que o reto juiz separará o joio do trigo.
O ensino principal da parábola é este: chegará o tempo que o reto juiz separará o joio do trigo. Chegará o tempo em que o reto juiz separará o joio do trigo. Muito interessante nós considerarmos que, em primeiro lugar, existem estes dois grupos de pessoas e que elas estão presentes e convivem no mundo atual. O primeiro grupo é a boa semente. Este Jesus Cristo identifica, são os filhos do reino, são os crentes, são os que creram em Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. E aqui, diferentemente da parábola do semeador, o dono do campo é o filho do homem. E esta expressão usada pelo Senhor Jesus era a expressão que ele mais usava relativo a si mesmo. Ele dizia: o filho do homem. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo mostra com este título que ele dá a si mesmo a sua perfeita humanidade. E ele se fez homem para poder salvar aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. O trigo representa todas as pessoas salvas pelo Senhor Jesus. Todas as pessoas que creram em Cristo Jesus. Todos os que por meio de Cristo foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos os crentes de todas as épocas, em todo o período da história da humanidade, são os filhos do reino, representados pela boa semente. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo, diferentemente do que muitos têm pregado, ele identifica o campo não com a igreja, o campo é o mundo. O joio e o trigo estão presentes no mundo. E eles vão estar juntos no mundo. Eu estou inserido no mundo. Eu estou presente no mundo. E eu não sou do mundo mais, mas eu convivo. E eu estou cercado de pessoas que não creem no Senhor Jesus. O joio cresce junto com o trigo lá no mundo. O campo é o mundo. E a interpretação não é minha, irmãos. A interpretação é do Senhor Jesus. O campo é o mundo. É só você olhar um pouquinho mais para frente, no texto, logo a seguir, em que Jesus Cristo vai declarar que o campo é o mundo. Muito interessante você ter esta visão, que quando eu tenho a minha vida transformada pelo Senhor Jesus, Ele não pega o trigo com o qual Ele me faz e me leva para a glória. Ele me deixa no mundo. Ele me envia ao mundo. E Ele diz para mim e diz para você: agora vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Preguem o evangelho no mundo. Ah, irmãos, a boa semente, ela está junto com a semente de coisas ruins. E é certo que a boa semente, o trigo, ele está presente no mundo. E os crentes estão presentes no mundo. Na escola, na universidade, nos hospitais, nas lojas comerciais, nas indústrias. Nós estamos inseridos neste contexto. E neste contexto, irmãos, nós vamos conviver com o joio. O joio, irmãos, são aqueles que são filhos do maligno, filhos do diabo. E, novamente, quem dá a interpretação é o próprio Senhor Jesus. O maligno, o diabo, é o que semeia o joio. E como ele é maligno, as suas ervas também são venenosas, como venenoso é o que planta. Tal como o inimigo são as plantas do inimigo, as sementes do inimigo. O inimigo, Satanás, o diabo, é mau, é perverso, é cruel,
é covarde, é vil. Ele vem escondido, ele vem sorrateiramente, ele vem na surdina, ele não tem consideração nenhuma, é ato deliberado dele e carregado de maldade e de crueldade. E o que ele planta é venenoso, não serve para nada, não se colhe, é joio. E o joio cresce junto com o trigo. Enquanto Jesus não vier, irmãos, o joio crescerá junto com o trigo. E eu quero dizer para os irmãos, o joio é poupado. Não é porque Deus não conhece quem são os joios, Ele conhece. Mas o joio é poupado até a volta de Cristo por causa de nós, o trigo, não por causa deles. O joio ainda está nesse mundo, sendo poupado, não por causa deles, por causa de nós. E Jesus diz, eu não quero que ao arrancar o joio antes da época, uma das raízes do joio se entrelace com uma das raízes do trigo, e ao puxar o joio, saia também o trigo. O joio só permanece, gente, por causa do trigo, por causa da nossa presença no mundo. É por isso que o mundo ainda não foi destruído. É por causa da presença dos crentes, a nossa presença, influenciando beneficamente o mundo no qual nós estamos inseridos. Mas tendo à nossa volta a presença de pessoas más, a presença de pessoas perversas, a presença de pessoas corrompidas, tal como o diabo é mau, é perverso e corrompido. Os seus filhos são assim também. Ah, irmãos, no campo, que é o mundo, crescem juntos o trigo e o joio. Crentes e incrédulos, justos e injustos, tementes a Deus e incrédulos, santos e iníquos, crentes verdadeiros e imitadores de crentes. Existe o joio e existe o trigo, e eles vão crescer juntos até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. Aparentemente, irmãos, pode parecer que o joio predomina, mas chegará o tempo da ceifa. Chegará o tempo da colheita. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que há o tempo certo da ceifa e os que farão a ceifa. A tendência, irmãos, nossa, é de querer separar imediatamente o joio do trigo. E eu sei, não é fácil a gente conviver com o homem perverso, com o homem que pratica o mal, com o homem que trama o mal, que projeta o mal. E como diz o autor de Provérbios, eles não dormem se não praticar o mal. Existem pessoas completamente pervertidas, corrompidas, pessoas que a presença dela, junto conosco, na escola, no trabalho, às vezes até dentro da própria família, causa tanto constrangimento e tanto mal-estar, que a vontade nossa é ir lá e arrancar. E para nós é difícil entender essas duas realidades. Haverá a hora certa de separar o joio do trigo, e não sou eu quem determina essa hora. E haverá aqueles que hão de separar o joio do trigo, e não será nem eu e nem você. Nenhum de nós vai separar o joio do trigo. Nenhum de nós. A hora não é minha, e não sou eu quem serei o ceifeiro, e nem você. Difícil para a gente entender isso, porque a nossa tendência é de querer arrancar o joio, é querer extirpar o joio, é querer lançar fora o joio. Os servos daquele senhor queriam arrancar o joio, e olha, eles só queriam arrancar o joio. Senhor, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? E Jesus diz, não arranca não. Pode ser que ao arrancar o joio, por mais cuidado que se tenha, você arranque o trigo também. E eu não quero perder nenhum trigo, nenhum trigo será perdido.
Chegará o momento certo em que Cristo voltará e Ele enviará os seus anjos. E dotados de todo conhecimento, estes anjos separarão o joio do trigo. Quem são os ceifeiros? São os anjos enviados por Jesus. E eles farão a colheita do modo acertado. Eles não arrancarão o trigo junto com o joio. O serviço é para especialista. E os especialistas nesse serviço serão os anjos enviados por Jesus. Haverá o tempo, irmãos, em que os crentes serão separados dos incrédulos. Os tementes a Deus serão separados daqueles que são ímpios. E os crentes verdadeiros serão separados dos pseudo-crentes, dos falsos crentes, do trigo bastardo, do trigo falsificado. Irmãos, aprendamos este ensino de Jesus. A ceifa ainda está por vir. E não deve haver impaciência e nem precipitação por parte da igreja. Não deve haver nem paciência e nem precipitação da nossa parte. O momento não é agora. O momento não é hoje para a gente querer separar o joio do trigo. E a outra coisa, irmãos, a tarefa não será confiada a nós. A tarefa será confiada aos anjos do Senhor. Nós não somos chamados para arrancar o joio, irmãos. Haverá o tempo certo. Um dia ele será arrancado. E um dia nós não teremos mais que conviver com o joio. E que esse dia venha logo. É a oração da igreja. E a única coisa que a gente pode dizer neste contexto é: Maranata, vem Senhor Jesus. Consuma e faz a ceifa. Separa o joio do trigo. Ele enviará os seus anjos que separarão os escândalos e aqueles que praticam iniquidade. E todo olho verá. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E nesse dia glorioso, será então feita a separação completa, definitiva, do joio e do trigo. O bom será separado do mal, o trigo será separado do joio, os crentes serão separados dos incrédulos pelo ministério dos anjos. Terceiro lugar, irmãos, essa parábola ainda nos ensina que existem 2 destinos, um para o trigo e o outro para o joio. Jesus diz que há uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à salvação, e que existe uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. Existem os crentes que entraram pela porta estreita, estão caminhando por um caminho difícil, apertado, mas sabem que no final terão a salvação. E existe uma porta larga, um caminho fácil, por onde o joio tem trilhado, mas o fim é a perdição. Então direi aos ceifeiros: ajuntai o joio, atai-os em feixes, e serão queimados. A questão, irmãos, é que este fogo jamais se extinguirá. E fogo representa, simboliza sofrimento. O sofrimento do joio será eterno. Eles serão lançados para um lugar onde há fogo e enxofre, choro e ranger de dentes. E lá estará o inimigo que semeou a semente. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, o inferno é descrito como um lugar onde o verme jamais morre.
e o fogo jamais se apaga. Sofrimento eterno. E certamente, irmãos, esse dia da ceifa será um dia terrível para aqueles que não creem em Jesus. Os homens maus acham que por crescerem junto com os homens bons, não haverá juízo e nem punição para eles. E por isso continuam na prática dos seus pecados, continuam cometendo cada vez mais pecados. Mas haverá o dia em que todos estarão diante do tribunal de Cristo. E todos serão julgados segundo as suas obras. E diz o texto, então, os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Os justos brilharão. Se os ímpios irão para o castigo eterno, os justos irão para a vida eterna. No céu nós estaremos livres do domínio do pecado. No céu nós estaremos livres da presença do pecado. No céu o diabo não semeará mais joio. E por isso mesmo no céu não entrará nenhum pecador que não tenha crido em Cristo Jesus. O que Jesus quer dizer para nós, irmãos, que os justos brilharão, resplandecerão como o sol, é que o céu é lugar de pureza, é lugar de beleza, de esplendor e de glória. Deus habitará com o seu povo, nós seremos povo de Deus, e Deus mesmo estará conosco, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqueles que tiveram uma vida desregrada, dissoluta, entregue ao pecado, e que era contrária a tudo aquilo que era do caráter do reino, ficará fora. Os escândalos e os que praticam iniquidade serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. No céu não entra pecado, irmãos. No céu não entra o diabo. No céu não entra joio. Há um abismo intransponível entre o inferno e o céu, de sorte que aqueles que estão no inferno jamais poderão sair de lá para ir para o céu. Ninguém poderá sair do inferno para ir habitar o céu glorioso do Senhor. Os crentes participarão da glória dos céus, livres de toda mancha, de toda impureza, de todo pecado e de tudo aquilo que era maléfico e pernicioso. Irmãos, no céu nós não teremos joio. Lá no céu nós participaremos da justiça perfeita, sem nenhuma mistura, sem nenhuma falsificação. Eu sei que o ensino é bem forte. Jesus termina este ensino dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero fazer algumas aplicações para os irmãos nessa noite. A primeira delas: quem você é, joio ou trigo? E honestamente você precisa responder essa pergunta. Você é crente no Senhor Jesus ou você não é crente no Senhor Jesus? Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, deste Filho do homem, que também é Filho de Deus, e que deixou a glória dos céus e veio à terra, e morreu na cruz em nosso lugar e a nosso favor, para poder nos salvar. E Ele está oferecendo a salvação. Ele está te convidando: segue-me, tome a sua cruz e siga-me, quem quiser vir após mim. Segundo lugar, irmãos, não compete a nós tentar arrancar o joio. Podemos cometer erros, injustiças, e não fomos comissionados para isso, irmãos. Eles vão crescer juntos até o tempo do fim, até o último dia, até a volta do Senhor Jesus. Chegará a hora da colheita em que Jesus enviará os seus anjos, e então eles separarão os filhos do reino dos filhos do maligno.
haverá o juízo de Deus e Ele julgará a todos com justiça. E, queridos, acautelemos para não fazermos o que Deus não nos designou fazer. E ainda mais que nós não sabemos o tempo e nem a hora oportuna de fazer. Quanto a mim, crente em Cristo Jesus, eu devo buscar a minha santificação. O solo é bom, a semente é boa, ela vai produzir fruto a 100 por 1. Como filhos do reino, boa semente, produtiva. Deus quer ver na vida dos seus filhos frutos. E é justamente quando o joio e o trigo cresceram e vão frutificar, é que você é capaz de perceber o grão do trigo e aquilo que o joio produz. E em terceiro lugar, irmãos, guarde isso aqui no seu coração. Se Deus não deu autoridade para a igreja, no tempo presente, para arrancar o joio, muito menos Deus deu autoridade para a igreja para tentar arrancar o trigo. Se nem para arrancar o joio Cristo deu essa autoridade para a igreja, muito menos Ele deu autoridade para quem quer que seja arrancar o trigo. Qual a minha atitude como irmão em Cristo, daquele que está fazendo alguma coisa errada? Orar por ele. Ir ao encontro dele. Compartilhar com ele a palavra de Deus. Mostrar para ele o caminho errado. Estender a mão para tirá-lo do lamaçal do pecado. Para que ele possa ter uma vida produtiva, porque trigo ele é. Há um conselho do sábio Salomão que eu quero usar para terminar a meditação dessa noite. Corrige o teu filho, discipline-o, castiga-o enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. No teu zelo pelo Evangelho, não seja tão rigoroso a ponto de matar o trigo. Não arranque o trigo. Muitas vezes o que ele está precisando é de adubo. Muitas vezes o que ele está precisando é de uma mão estendida. Muitas vezes ele está precisando de joelho que se dobre junto com ele, para clamar a misericórdia do Senhor. Muitas vezes ele está precisando da igreja se unir, no sentido de mostrar para ele que o pecado não vale a pena, que o pecado é ruim, que o pecado é mau, mas que o Senhor é Deus misericordioso e longânimo e perdoa-nos quando, arrependidos dos nossos pecados, nós voltamos para Deus com arrependimento e fé. Se algum irmão, trigo, tem cometido alguma coisa que desagrada ao Senhor, se quebrante diante de Deus nessa noite. E talvez você olhe para a sua vida e diz, pastor, eu não tenho produzido muito mesmo, não, estou precisando da bênção do Senhor. Ore a Deus. Busque ajuda, procure um dos presbíteros, procure um irmão da sua confiança, procure o pastor da igreja, abra o seu coração, peça oração, venha orar aqui comigo, vá até a casa de um dos presbíteros para ele orar com você. Irmãos, para que não fique nenhuma dúvida na interpretação da parábola, versículos 36 a 43. Então, despedindo as multidões,
Foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o Filho de Deus que se fez homem para salvar aqueles a quem ele conquistou na cruz e que se tornou essa boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não saberíamos a interpretação da parábola se Jesus Cristo não a tivesse dado. E que nos atenhamos, irmãos, tão somente à interpretação que Jesus Cristo deu a esta palavra. Vamos orar, irmãos. Agradecer